Olá, centelha divina, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero falar sobre resistência. Pois é, todo mundo sabe aqui que eu já tenho aí uns 4 anos de ressonância. É bastante coisa. Eu já percebi N camadas de resistência com N situações. Várias coisas começam a acontecer e você começa a estar consciente, né? Por exemplo, começa a quebrar as coisas na sua casa. Você começa a perceber, poxa, eu tô resistindo a alguma coisa, ou é alguma coisa que tá limpando. Você começa a ter mais entendimento sobre os problemas, né? A calcinátil que o professor fala passa a ser mais solútil. Você começa a ter mais aceitação depois de um tempo de ressonância, porque o início é desafiador. O início eu falo os primeiros 2 anos, tá, gente? Os primeiros 2 anos, tá? Se você está assistindo esse vídeo, está começando a ressonância agora, não cria a ilusão que em 6 meses eu vou ter casa, carro, apartamento. Não cria essa ilusão não. Minha vida vai mudar, grandes coisas vão acontecer. Pois é, grandes coisas internas vão acontecer. Isso eu posso dizer com certeza absoluta. Esquece a questão material. Porque a ressonância não é para ter casa, carro, apartamento. A ressonância é para você ter uma mudança interna. E isso vai acontecer e você não vai perceber em 2 ou 3 meses. Você vai perceber. A cada 3 meses você vai perceber que você deu saltos. A 6 meses você vai olhar para trás e você vai falar: nossa, como eu mudei, quanta coisa eu já passei, né? A gente tem uma ilusão de que tem pouca coisa para resolver. Só que o problema é que começa, quer dizer, não é um problema, é uma solução na verdade. Você vai limpando aqui, e aí vai limpando aqui, aqui, aqui. Então tem N camadas. E uma coisa que é incrível é que você começa a limpar coisas de vidas passadas. Né? Lá pra 5ª onda, mais ou menos, você começa a perceber que tem coisas que não são dessa vida que você tá limpando. Por exemplo, eu já tive vários sentimentos de luto, como se alguém tivesse morrido, porém, ninguém morreu. Então, do lado de fora, nada está acontecendo, mas dentro está um caos interno, né? Como lidar com isso? A ressonância, ela vai te forçando, ela vai te empurrando para você soltar. E aí, de forma inconsciente, é inconsciente a resistência, tá, gente? Ela não é consciente. Ela é inconsciente, porque dentro do seu conhecimento você já sabe que você deve soltar, que você está resistindo, no seu consciente, no seu conhecimento. Só que às vezes você não sabe que está resistindo. E aí tá doendo, tá sentindo. Como lidar com a resistência? Quando você está sentindo uma dor, o que você quer fazer? Você quer se livrar da dor. Só que esse não é o caminho. Você querer se livrar dela. O que você precisa fazer é acolhê-la. E eu vou dar uma dica. Quando você está sentindo uma dor, como que você vai acolher essa dor? Primeiro, você vai admitir para você que você está sentindo. Pronto. Simples assim? É simples assim. Mas o admitir é um admitir de aceitar. Não é um falar, estou sentindo isso no modo vítima. Não. Não. Não é estou sentindo essa dor no modo vítima. Não. É sair da vítima. Sair da vítima e admitir para você que está sentindo isso, aceitar a responsabilidade que você tem sobre isso. É bastante dolorido. É bastante dolorido. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Vida amorosa. Vida amorosa, eu estava assim, num estado assim de vítima total. Ó céus, ó vida. Nada acontece, tá tudo parado. Não é possível. O que tem de errado comigo? E eu fiquei assim, ó, longos e longos meses com esse questionamento na minha mente. E aí eu cheguei uma hora e eu falava assim, não, fui eu que escolhi isso, acontecer isso. Fui eu que escolhi, lá no astral. Antes de encarnar, fui eu que escolhi. Então tá tudo bem, porque fui eu que escolhi
né? Então era a forma que eu encontrava de me esconder, né, atrás da vítima que eu estava sendo nessa situação. Um belo dia, eu olhei pro todo. Quando eu falo todo, é porque eu tenho um crucifixo no meu quarto. Eu olhei pra ele e falei assim, olha, não dá mais não, tá? Eu preciso resolver essa situação. Então me ajuda, me traz uma clareza, me ajuda a perceber, porque eu tô patinando, né? A gente fica patinando nas coisas e não para olhar, porque a gente se esconde atrás da vítima. E eu parei para meditar sobre, né? Eu tô há meses sofrendo com uma situação e eu parei para meditar sobre. E aí, quando eu parei para meditar, me veio, ó, você tem essa e essa crença. Você está repetindo o padrão dos familiares. Que isso é? Gente, quase 3 anos fazendo trabalho sistêmico. O maior problema das nossas vidas é sistêmico. A gente carrega da nossa ancestralidade. Você está seguindo tal padrão. Mas veio assim, ó, porque eu quis olhar para o problema, entende? Eu quis olhar para o problema, ok? Quando você tem um problema, você deve tirar o foco para ele se resolver. Mas quando você tem um problema que ele está ali travando a sua vida, você precisa elaborar ele para você poder tomar consciência, porque ele vai continuar travando a sua vida, ok? E não tirar o foco e enfiar embaixo do tapete, não. Então eu parei para meditar e eu tomei a consciência disso. E quando eu tomei a consciência, eu me tornei responsável por aquilo. Eu mudei as minhas crenças? Não, elas continuam ali. Só que eu tirei a resistência de olhar para elas. E eu admiti para mim mesma que eu sou a responsável por tê-las. Eu sou a responsável por criar essa situação. À medida que eu sou a responsável e eu saio do modo vítima, eu, primeiro, recupero meu poder. Segundo, eu consigo soltar. Porque até então eu tô ali, ó. Eu sou uma vítima do problema, eu sou uma vítima da situação, entendeu? À medida que eu sou a responsável, ok, eu vou resolver isso. Eu sou capaz de resolver isso. Eu sou capaz de mudar isso. Isso é minha responsabilidade, tá tudo bem. E aí as coisas começaram a fluir. Percebe? Então, nós temos uma resistência imensa de olhar para o problema. E esse é o maior problema. De olhar para aquilo e elaborar aquilo. Quando você faz isso, você tira a resistência e você entra em modo aceitação. Então, mesmo que as suas crenças estejam ainda ali, tá tudo bem. E a resistência é sobre isso, é sobre você aceitar as coisas que não são tão do jeito que você gostaria. Quando você aceita, você entra no fluxo. As coisas se resolvem, entende? Nossos problemas, as nossas crenças, as nossas sombras, nossos traumas, eles estão ali o tempo todo querendo ser vistos. Eles querem ser olhados, por isso que eles vêm aparecendo, por isso que tem vários gatilhos, várias coisas acontecendo. Para quê? Para que você pare para olhar para aquilo, para que você possa elaborar aquilo que você está sentindo. E quando você elabora e sai do modo vítima, gente, isso é muito sério. A questão do vitimismo é muito sério. Porque a gente entra em vítima para tudo. A gente entra em vítima para perdoar as pessoas. A gente entra em vítima para os problemas que acontecem, que não se resolve. Aí a gente coloca a culpa sempre no outro. Mas a gente não para questionar por que eu estou atraindo isso. E aí tem uma outra camada de resistência. Por que eu estou atraindo isso? Muitas vezes você não vai saber. Por quê? Porque você tem uma história de existência milenar, mas você só se lembra da vida que você tem aqui. Então não tem como você trazer isso para o seu consciente, entende? Como é que você vai elaborar uma situação que está acontecendo? Você não vai saber. Você não vai saber. Porque você fez coisas 10 vidas para trás e você está colhendo agora. Você está equilibrando a balança agora, nessa encarnação, só que você não vai saber o que é.
Então, nesse caso, você só aceita. Você não fique tentando questionar. Ó, o universo me mostra, nanana. Não tente questionar muito, porque você não vai saber. Você não vai saber tudo. Entendeu? É por isso que você também não deve se julgar, ok? A questão do julgamento, a questão da autocrítica, ela é absurda. A gente faz isso o tempo todo e nem percebe. Só que isso só te deixa lá embaixo, só te deixa no limbo. Não adianta você se culpar, você se julgar. Busque trazer isso para um nível de consciência, entende? Tudo que você fez ou que você faz é o melhor que você pode, é o melhor que você sabe fazer. E isso deve se tornar leve. Essa é uma coisa que a ressonância faz também. Ela te obriga a tornar as coisas mais leves, porque senão você entra em depressão. Meu segundo ano, eu entrei em depressão. Segundo ano, porque não me aguentava. E existe uma fase que é assim, né? Então, centelha divina, reflita a respeito da resistência. O ideal é, quando você não tem a resposta, você só aceita o que está acontecendo. Porque às vezes é algo que a sua ancestralidade aconteceu lá atrás, o que vai acontecendo com nossos ancestrais, vão passando de geração para geração para ser resolvido, né? Existem inúmeros padrões para a gente resolver, né? Coisas ancestrais, coisas da sua vida passada, vidas passadas, milênios lá atrás, coisas que a gente demora para resgatar, para resolver. Né? Então não queira trazer tudo pro seu consciente, tudo pro mental, porque aí você começa a criar coisas na sua mente que você nem sabe se é real. Né? Então só aceita, ok, vai passar, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Quando você começa a praticar isso, tá tudo certo, vai ficando mais leve, vai ficando mais leve. Claro, é uma prática, né? É fácil? Óbvio que não é fácil. Lógico que não é fácil. Mas você vai praticando e aí vai ficando mais fácil ao longo do tempo. É isso, centelha divina. Grande beijo, gratidão.